Eduardo Gaio pergunta: sei que a minha pergunta não tem a ver com a aula de hoje, mas há algum tempo tenho duvidado de uma opinião prevalente a respeito da origem do estado de coisas na alma medíocre do brasileiro. É senso comum que, ao termos sido colonizados por portugueses, eles nos legaram o espírito medíocre e, com o passar do tempo, aquilo que era medíocre se corrompeu ainda mais e tornou-se o estado atual da alma brasileira, que o senhor tem descrito há tanto tempo. Estou lendo o livro Origem da Imoralidade no Brasil, de Abelardo Romero, e esta dúvida, ao invés de diminuir, vem se somando às outras. O brasileiro é medíocre há pouco tempo ou desde suas origens? O português é o principal responsável por esse estado ou é coadjuvante? A sociedade portuguesa é e sempre foi a mais corrompida da Europa? Bom, aí você tem uma série de preconceitos criados, sobretudo pelos ingleses. Você não pode dizer que durante o século XVI os portugueses foram medíocres. Era um dos povos mais brilhantes que tinham na Europa, não só tá certo, pelos seus feitos militares, mas também na própria filosofia. Você não pode esquecer que a filosofia portuguesa teve entre os seus grandes admiradores nada menos que Leibniz, quer dizer que a filosofia portuguesa paga com dividendos qualquer estudo que você dedique a ela, tá certo? Também é verdade que a partir do século XVII e XVIII a sociedade portuguesa foi decaindo um bocado, tá certo? E é muito engraçado você ler as descrições que os ingleses, as descrições horrorizadas que os ingleses fazem da decadência da sociedade portuguesa, pela qual eles mesmos eram em grande parte, tá certo, os responsáveis. Quer dizer, os ingleses passaram a perna nos portugueses muitas vezes, né? E tiveram uma influência nefasta na sociedade portuguesa. Que é uma espécie de profecia autorrealizável. Tá certo? Então, Portugal quinhentista não é a mesma coisa que a Portugal do tempo do Marquês de Pombal. Tá certo? E hoje também Portugal não é a mesma coisa. Agora, se comparar a cultura portuguesa com a brasileira, assim, é até covardia, porque a atividade mental em Portugal é de uma intensidade que no Brasil a pessoa não consegue imaginar. Até o manejo da língua portuguesa é muito mais flexível, muito mais poderoso. Né? E vamos dizer, os temas da literatura portuguesa no século XX e da especulação filosófica também são muito mais amplos do que tudo aquilo que tem interessado ao Brasil. Quer dizer, não tem como a gente lançar a culpa nos portugueses. Esta porcaria que a sociedade brasileira virou fomos nós mesmos que fizemos. Você também dizer nós mesmos, quer dizer, eu não fiz nada, pobre de mim. Eu estou tentando ajudar no que eu posso. Eu não sei qual é a origem dessa miséria brasileira e é um tema que nós temos que pensar muito, inclusive nessas... Existem umas 200 perguntas que precisam ser respondidas para chegar a esta resposta. Algumas dessas perguntas podem se virar trabalhos que vocês farão. Quer dizer, eu já distribuí alguns temas a respeito disso para elucidar certos pontos da vida brasileira que se tornaram obscuros. A coisa mais terrível dos últimos 40 anos é a história ter transcorrido diante dos nossos olhos sem ter sido documentada e sem que as pessoas tentem sequer imaginar. Quer dizer, não existe nem a especulação imaginativa em cima. Então eu comparo que isso é mais do que uma noite. Dizer que foi uma noite, bom, a noite você pode depois se lembrar do que você sonhou, mas me parece assim, é como o sujeito que ficou esquizofrênico durante 3 anos, ele depois não pode retomar a sua vida normal porque houve um hiato de 3 anos. Quer dizer, o fio da meada foi perdido. Quer dizer, a unidade histórica não só a unidade estrutural da personalidade se desfez no primeiro momento, mas quando ela tenta se refazer depois, foi a sua unidade histórica que foi perdida. Né? Quer dizer, a narrativa da história já não tem continuidade, então fica difícil. Por isso daí a importância de você tirar um sujeito da crise esquizofrênica o mais rápido possível. Você tem um hiato de 2 dias, 3 dias ou uma semana é uma coisa, você tem um de vários anos é outra completamente diferente. Né? E o que aconteceu no Brasil foi um hiato desse tipo, onde, note bem, o único elo de continuidade entre duas épocas somos nós. Nós podemos refazer essa história. A história psicológica do Brasil nos últimos 30 ou 40 anos é fundamental que não seja perdida. Mas a nossa história já foi perdida muitas vezes. Quer dizer que lances históricos que foram importantes, que constituíram o Brasil, deixaram de ter qualquer significado para as gerações seguintes. É curioso que muitas vezes os intelectuais estudiosos mais velhos eles não percebem isso. Quando se trata de analisar uma situação atual do Brasil, eles sempre lembram precedentes históricos do tempo do Brasil colônia,
o do Brasil Império, tá certo? Isso não funciona mais. Essa sociedade brasileira não tem essa continuidade histórica. Vamos dizer, o passado brasileiro foi perdido não só uma vez, mas muitas vezes, e a maior das perdas foi nessas últimas 3 ou 4 décadas. É muito importante recuperar isso, mesmo no sentido, vamos dizer, da história de uma psicose. Tá entendendo? Quer dizer, se você conseguir contar a história da sua psicose, como fez Augusto Strindberg, né? Andou se metendo nos negócios meio teosóficos, meio espírita, meio coisa, fica semi-doido. Mas depois ele conta a história da sua loucura. Na medida que conta a história da loucura, ele recompõe a unidade do pensamento. É um livro chamado Inferno, um livro muito impressionante. Então, mesmo o mergulho na loucura pode ser compensado se você conseguir contar a história do que se passou na sua porca mente durante esse período de delírio. Mas até o delírio foi perdido, então está tudo perdido. O fato é que a ciência histórica nas últimas décadas, ela se tornou em grande parte apenas um instrumento de autoglorificação comunista, e portanto é uma falsificação completa. Não é só a falsificação, é uma coisa provinciana muito estreita, que é a história de um grupinho ridículo, passa por ser a história do país inteiro, tá entendendo? Quer dizer, eles se substituem ao país e destroem a consciência histórica no momento preciso em que acredito estar criando algo que para eles é consciência histórica. Vamos dizer, e os que não entraram nesse negócio comunista também não têm o poder intelectual para colocar as perguntas efetivas, quais foram as transformações psicológicas passadas pela grande população brasileira e por este ou aquele grupo social ao longo das últimas décadas. Essa pergunta é absolutamente fundamental. Por exemplo, você escreveu uma história dos intelectuais no Brasil nos últimos 30 ou 40 anos, e só se você fizer isso você vai poder responder esta pergunta. Como é que chegamos a ser tão imbecis como somos agora? Eu não sei, não dá para ter uma resposta teórica a isso, é preciso uma resposta histórica. Então, a maneira mesmo como você formula a pergunta já é histórica. Como foi que aconteceu? E, bom, eu tenho alguma ideia e tenho uma noção muito clara de algumas linhas de pesquisa que são necessárias, mas eu não tenho resposta substantiva porque só contar a história pode responder isso aí. E eu, sinceramente, eu conto com a ajuda de vocês para isso. Quando começar aí a distribuição de temas de investigação, eu vou sobrecarregar vocês com temas brasileiros que são... E veja, seria uma maravilha se nós pudéssemos recompor essa história, né? Nós aqui neste curso, só nós que estamos preocupados com isso, os outros não estão, porque eles nem percebem que isso aconteceu. Eu mesmo já escrevi que a coisa que quanto mais você perde, menos você sente falta dela, é inteligência, consciência. Quanto mais doido o cara fica, menos ele sabe que está doido, evidentemente, né? Então tem que ser alguém de fora para lembrar a história do cara e contar. E nós, de certo modo, nós estamos fora, pelo fato desses estudos que nós estamos fazendo, dessas conversas semanais que nós temos e tal, de alguma maneira a gente se preserva desta degradação geral e conserva o poder de fazer alguma coisinha em benefício das pobre massa ignara.